O legado do clamor das ruas de junho de 2013 é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. E quem faz a análise é o cientista político Glauco Pérez, professor de ciência política da USP. Obrigada, professor. Imagina, Com 5 anos daquelas manifestações que chamaram a atenção não só do Brasil inteiro, mas repercutiram internacionalmente. Eu quero começar exatamente com isso. Há um silêncio em termos daquele clamor das ruas, né? Nós até chegamos a supor que aquela moda poderia ter pego. E eu quero ouvir do senhor, na sua análise, qual foi o legado das manifestações de 2013? Olha, eu acho que pensar no talvez o maior legado tenha sido a manutenção do clima de insatisfação da população com relação à classe política e com a maneira como o Estado provê serviço público. Aquilo foi um momento particular em que tanto movimentos de esquerda como movimentos de direita tomaram as ruas, principalmente aqui no Brasil a direita descobriu que pode ir à rua fazer manifestação, e isso perdurou até, principalmente no segundo mandato da presidente Dilma, quando ela sofre impeachment. Mas de lá para cá esse silêncio acaba porque quem financia, quem mobiliza essas pessoas parou de ter razão e meios de fazer isso. De um lado, a esquerda, que está completamente acuada, tentando resolver o caso do Lula, e do outro lado você tem a direita que está no poder, então ela não vai manifestar contra ela mesma. De qualquer forma, o sentimento, ele subsiste e entre os próprios políticos. Nós estamos vendo agora o número de candidatos para cargos majoritários para a presidência da República, quantos apareceram, tanto dos partidos já tradicionais, mais antigos, como dos novos movimentos que emergiram e que desencadearam debates na internet que muita gente acha que poderão ter influência nas eleições. Mas em relação a isso, a esse número grande de candidatos, já começou uma movimentação, a tentativa de aglutinar, de desistência de candidaturas. No caso dos partidos da chamada centro-direita, soltando um manifesto pela democracia, um manifesto reformista. Eu quero ouvi-lo sobre isso. O que é que esses políticos pretendem com essas frentes? O que é que eles temem? Eles estão com medo de quê? De Bolsonaro? Não, acho que não. Esses do centro-direita? Um pouco, na verdade. O que me parece é o seguinte, aparecem muitos candidatos porque o sistema estava organizado em torno de uma disputa PT-PSDB. Com os dois partidos tendo dificuldade de lançar um candidato que organize dois polos de disputa, que é o que não tem mais, né? A gente não tem mais isso no sistema, vários partidos e várias pessoas acreditaram que elas poderiam ocupar esse espaço. O que a gente está percebendo, e parece que os partidos estão muito especializados hoje e lançar um candidato a presidente, eles estão percebendo que é muito caro. Então é muito difícil se você não tiver prefeituras trabalhando para você, se você não tiver militância trabalhando para você, você não faz um presidente. Bom, então é por isso que surge tanta gente e tanta gente depois refuga. Então, as pessoas que ameaçavam de vir de fora, como Joaquim Barbosa, por exemplo, dizem, não vou participar mais porque não tem condição. Ele percebe que o partido não vai trabalhar para ele, porque não era um partido que lançaria um candidato a presidente naturalmente. Agora, a centro-direita, essa aglutinação começa a fazer sentido exatamente porque nenhum candidato ocupa esse espaço de virar um polo contra quem lutar. De maneira geral, os candidatos estão olhando para o Bolsonaro como um bom candidato para ter, um bom adversário para ter no segundo turno. Porque é muito mais fácil disputar com ele do que com a Marina, do que com o Ciro, do que com o Alckmin. Por quê? Porque são políticos mais treinados, que falam melhor, que vão ter menos rejeição e tem uma abrangência sobre o eleitorado maior do que o Bolsonaro fala para a extrema-direita o tempo inteiro. Então, vai ser muito mais difícil que o eleitorado se mobilize para a extrema-direita. O problema é que a centro-direita não consegue fazer com que um candidato apareça. Não tem um candidato tomando a frente desse polo. Então, cada hora é um que ameaça. Então, o Rodrigo Maia, Henrique Meirelles,
Geraldo Alckmin, nenhum deles decola. E isso vale para uma eventual frente de esquerda, porque também nos partidos de esquerda há aí vários nomes que já se colocaram, se credenciaram como pré-candidatos, e também uma investida no sentido de unir esses partidos e escolher um que os represente. A Manuela Dávila já disse, olha, eu abro mão, né? Claro. Em nome de um nome que nos represente, etc. No seu entender, no decorrer do tempo, após convenções, o que vai acabar resultando é isso mesmo? Esses nomes vão abrir mão em torno de um e a polarização vai continuar aquela esquerda-direita, como no PSDB já se fala que é o que vai acontecer, PSDB e PT ou PSDB e esquerda? Eu acho que a chance disso acontecer é grande. O PSDB gostaria que fosse isso, né? Porque corre o risco de ser Bolsonaro e esquerda. Ele queria que fosse ele e esquerda. É isso que ele não está conseguindo. Então, a tentativa de angariar a direita em torno de um nome dele é para que seja ele e esquerda. Do lado da esquerda, o problema é o que o PT vai fazer. Está todo mundo esperando saber para onde o Lula vai. Quer dizer, ele não deve ir para lugar nenhum, né? Mas qual a decisão ele vai tomar, se ele vai apoiar um candidato do próprio partido ou um outro candidato que vai aí sim, com a bênção dele, talvez formar esse polo à esquerda. Eu vi o relato do Frei Beto, ele foi visitar Lula na quinta-feira passada e ele relata, né, alguns aspectos dessa visita, mas também que Lula reiterou que é sim o candidato e que ele justificou dizendo como é que ele pode retirar a candidatura se ele, como as pesquisas mostram, sozinho tem mais votos que a soma de todos os outros candidatos. Então essa é a justificativa que Lula deu para Frei Beto quando o visitou. Mas aí entra a pergunta, com o Lula preso, possivelmente com Lula inelegível, os eleitores de Lula, dá para avaliar o quanto esses eleitores de Lula vão se manter fiéis ou tenderão a se dispersar? Hoje o que as pesquisas mostram é que se o Lula simplesmente sai da disputa, o número de indecisos e brancos aumenta bastante. Então hoje esse eleitor ainda não sabe. Ao mesmo tempo, o Lula não disse em quem ele apoia. Quer dizer, se ele disser que ele apoia Fernando Haddad, Ciro Gomes ou sei qual outro candidato, ele fez isso com a Dilma uma vez. A gente não sabe se vai funcionar de novo, né? Eu entendo que ele acredita que sim, que a hora que ele disser este é meu candidato, os votos, uma maioria grande vai para essa pessoa. Mas enquanto ele não decidir, o partido está refém dele. Bom, trazendo aqui para o governo de São Paulo. O candidato do PSDB, João Dória, se mostra muito seguro e otimista. Não sei se ele está acreditando que vai reeditar, né, o que ele viveu quando foi eleito prefeito de São Paulo, que foi uma vitória muito expressiva. Sim. Mas quem é o adversário que ameaça a candidatura de João Dória? É Paulo Scaff, que tem o suporte da Fiesp, do Sistema S, tudo isso que é tão popular e tão prestigiado, ou Márcio França, que tem o governo, a caneta na mão, é o governador do estado. Quem é o adversário? Eu acho que são os dois mesmo, mas eu não sei dizer qual deles. Talvez o Scaff, por já ter sido ele votado na eleição passada, o Márcio França era vice do Alckmin, então ele nunca se apresentou como candidato a um cargo majoritário aqui. Então, eu acho que isso dá uma certa vantagem ao Scaff de já ter participado da campanha como ele sendo a liderança, mas é óbvio que ter o Estado na mão faz toda a diferença, né? Eu imagino que não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, porque a explicação para o Dória vencer o primeiro turno está muito atrelada à rejeição do Haddad, ele ameaça subir no fim, os eleitores da Marta e do Russomano migram para ele. Não tem nenhum candidato com tanta rejeição com chance de ganhar para o governo do Estado, então é mais provável que a gente tenha um segundo turno em São Paulo. Muito obrigada, professor. Imagina, uma boa noite. É um prazer. Boa noite.